Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso online de matemática com questões comentadas da banca CESP. Meu nome é Júlio César, sou professor de matemática e de raciocínio lógico e aqui estão todos os meus contatos, todas as minhas redes sociais. Em caso de dúvida após o final desse vídeo, fique à vontade para tirar dúvida comigo nestes canais e claro, se quiser conhecer ou acompanhar um pouco mais do meu trabalho, também fique à vontade, beleza? Agora vamos às questões que é o que realmente interessa. Está aí a nossa primeira questão. Em um determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes. Então esse é o meu total. Para resolver pendências relativas ao IPTU, ao IPVA e a outros tributos. Ponto. Sabe-se que foram atendidos. Aí vem algumas informações. 18 contribuintes com pendências de IPTU, 23 com pendências de IPVA e 8 contribuintes com pendências de ambos. Neste caso, tanto IPTU quanto IPVA. A questão quer saber, nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiam a IPTU nem a IPVA foi igual a, e a gente tem as opções. Vamos virar a tela para a gente poder entender o que acontece nessa questão. É uma questão de conjuntos, beleza? E as informações que a gente sublinhou no slide anterior estão aqui expostas, tá bom? Total são 50, 18 IPTU, 23 IPVA e 8 IPTU e IPVA. Beleza. O que acontece? Se a gente jogar isso no diagrama de Venn, a gente tem essa ideia aqui, ó. IPTU, IPVA. Quando a gente trabalha com o diagrama, a gente sempre começa pela interseção. E a interseção está aqui, ó, nesse E. IPTU e IPVA. Aqui é a nossa interseção. Então, nós temos 8 elementos. Beleza. Então, aqui a gente bota 8. Como em relação ao IPTU são 18 contribuintes, o que a gente faz? 18 menos 8 dá 10. Beleza? Em relação ao IPVA, são 23. O que a gente faz? 23 menos 8 vai dar 15. Quando a gente soma 10 mais 8 mais 15, que dá 33, o que acontece? Aqui dentro, né, na nossa união, existem 33 elementos. Só que o total que a questão fornece são 50. Como a questão quer saber o número de contribuintes que não tem pendência com IPTU nem IPVA, ela quer saber esse valor aqui, ó, que fica fora da nossa união. Como é que a gente encontra esse cara? É só pegar o total, que é 50, e subtrair de 33. Então a resposta vai ser 17. Portanto, o gabarito vai ser letra D de dado. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. Júlio, existe um jeito de eu fazer isso mais rápido, sem precisar recorrer ao diagrama? Existe algum método mais prático? Sim, você não precisa utilizar o diagrama, você pode fazer direto. Olha o que a gente faz. A gente soma 18 mais 23, essa soma dá 41. A gente pega essa soma e subtrai da interseção, 41 menos 8 dá 33. 33 é o valor da união. Como são 50, a gente faz 50 menos 33, que vai dar 17. Tudo bem? Então as duas formas são corretas. Foi? Então primeira questão, gabarito letra D. O que a gente vai fazer? O que a gente vai combinar? Sempre que a gente terminar a questão, você pausa, anota todas as informações e depois continua para verificar a próxima questão. Combinado? Então beleza, eu vou apagar, dar aquele pause para a gente prosseguir. Questão número 2. Vamos lá. Um banco comercial realizou um evento de negócio na cidade de Fortaleza, Ceará. O que acontece? Nós temos aqui alguns dados. A questão é imensa, né? Bem grande. Então não vou perder tempo com a leitura. Você pode pausar e dar uma leitura, tenta fazer e depois você segue para verificar a correção. Fechado? Beleza. Então está aqui a primeira parte da questão. São muitas informações. Aqui o restante da questão e a assertiva da banca. Ó. Menos de 12 dos participantes do evento visitaram somente o Espigão de Iracema e Mercado Central. É o que a gente precisa julgar. Mas vamos lá. Vamos para o próximo slide. Aqui estão os dados. Repare que nós temos 1, 2,
três conjuntos diferentes. Então, vamos lá. Nós temos o conjunto M, temos o conjunto E e temos o conjunto C. Beleza? São três conjuntos. A questão quer saber somente é M. Então, ela quer saber esse pedacinho aqui, ó. Somente é M. Como é que a gente chega a esse valor? É muito simples. Esse carinha aqui representa a interseção entre os três conjuntos. Entre os conjuntos M, E e C. E esse dado está aqui, ó. São 20 elementos. Então, aqui, ó, a interseção entre os três conjuntos possui 20 elementos. Beleza. Para eu chegar a esse carinha aqui, basta eu pegar a interseção entre os conjuntos M e E, que são 35 elementos, e subtrair de 20. 35 menos 20 dá este valor aqui, ó, que é 15. Acabou. Então, somente conjunto E e conjunto M, que é esse pedacinho aqui, são quantos elementos? 15. Vamos observar o que a banca afirmou. A banca afirmou que menos de 12 participantes do evento visitaram somente o Espigão de Iracema, que é o conjunto E, e o Mercado Central, que é o conjunto M. Aqui afirma menos de 12. Só que a gente resolvendo, obtivemos 15. Então, a afirmação da banca está incorreta. Portanto, o gabarito errado. Beleza? Então, questão número 2, gabarito errado. Reiterando, nós encontramos que a interseção somente E e M, que é esse pedacinho aqui, possui 15 elementos. Como a banca afirma que são menos de 12, isso aí está incorreto. Portanto, o gabarito é errado. Foi? Show de bola. Vamos prosseguir. Terceira questão. Mais uma questão que envolve as operações com os conjuntos. Então, bastante atenção, que essa questão é bem interpretativa. Vamos conferir. Então, a questão diz o seguinte, ó, N de A é igual a N de B, que é igual a N de C. E tudo isso é igual a 50. O que significa isso na prática? Que esse cara tem 50 elementos, esse cara tem 50 elementos, e esse cara tem 50 elementos, porque são todos iguais. Beleza. E aqui é a mesma coisa. As interseções entre A e B, A e C e B e C, todas elas possuem 10 elementos. Então, ó, esse cara aqui, ó, possui 10 elementos. Esse cara aqui possui 10 elementos. E esse cara aqui possui 10 elementos. Beleza. E a questão diz que a interseção entre os três conjuntos possui 0 elementos. A questão quer saber o número de elementos de A, união de B, união de C. Beleza. Existe uma fórmula para isso. A fórmula diz o seguinte. Se você somar N de A mais N de B mais N de C, tá bom? Subtrair da interseção entre A, B e C, então seria isso aqui, ó. N de A mais N de B mais N de C, tá bom? Mais a interseção, tá? Eu falei subtrair, mas é para somar, tá bom? Então retifica. N de A mais N de B mais N de C mais a interseção entre os três conjuntos, que nesse caso é 0, mas eu vou colocar ali porque faz parte da fórmula. Se você pegar tudo isso daqui, somar e subtrair da soma entre as interseções de A e B, A e C e B e C, você chega ao número de elementos de A união com B união com C. Vai ficar assim, ó. Vou pegar esses carinhas aqui, que são as interseções 2 a 2, e vou fazer essa continha. Olha como é que eu faço agora. A gente vai somar N de A mais N de B mais N de C. N de A mais N de B mais N de C é 50 mais 50 mais 50. Então, essa soma aqui vai dar 150. Então, já somamos N de A mais N de B mais N de C. Vamos somar com a interseção entre os três conjuntos, tá bom? Que nesse caso é 0. 0 é elemento neutro da adição, mas eu vou colocar ali só para fins didáticos. Então, estou somando. E o resultado dessa soma eu vou subtrair da soma entre as interseções que aparecem 2 a 2, que são A com B, A com C e B com C, tá bom?
A com B, A com C e B com C, essa soma vai ser 10 mais 10 mais 10, que vai dar 30. Agora é só resolver. 150 mais 0, 150, menos 30, 120. Neste caso, o gabarito é letra C. Então, a gente aplicou a fórmula da união envolvendo três conjuntos. Reitero, soma-se aqueles que aparecem sozinhos, n de A mais n de B mais n de C. Soma esse quantitativo que a gente vai encontrar a interseção entre os três conjuntos, que é n de A, interseção de B, interseção de C, que neste caso aqui foi 0, que é o elemento neutro da adição, e este resultado a gente vai subtrair da soma entre as interseções que aparecem 2 a 2. n de A interseção de B, mais n de A interseção de B, mais n de B interseção de C. Tudo bem? É a fórmula da união envolvendo três conjuntos. Portanto, neste caso, o gabarito é a letra C. Foi? Belezinha? Então vamos continuar. Quarta questão. Vamos lá. O enunciado é grande, mas é bem fácil de interpretar. Nós temos 256 auditores, beleza? E a questão fala o seguinte, ó. A quantidade de auditores que chegaram antes de Antônio foi igual a 1/4 da quantidade de auditores que chegaram depois dele. A questão quer saber o posicionamento do Antônio. Então vamos lá. Eu tenho um total de 256 auditores. Aí observe o seguinte, ó. Eu tenho aqueles que chegaram antes. Eu tenho o Antônio. E eu tenho aqueles que chegaram depois. E o total tem que dar 256. Tudo bem? Então, se eu chamar aqueles que chegaram antes de A e aqueles que chegaram depois de D, a gente já tem uma expressãozinha matemática. Qual é ela? É o seguinte, ó. Os que chegaram antes, mais o Antônio, que está sozinho, né, que é 1, mais os que chegaram depois, isso tem que dar 256. Se eu pegar esse 1 que é positivo, jogar ele para o outro lado, ele fica negativo. E 256 menos 1 vai dar 255. Então, os que chegaram antes, mais aqueles que chegaram depois, tem que dar 255. Tudo bem até aí? Beleza. Mas olha só, a quantidade daqueles que chegaram antes, ou seja, o A, ele é igual a 1/4 da quantidade de auditores que chegaram depois, ou seja, 1/4 de D. 1/4 de alguma coisa é pegar essa coisa e dividir por 4. Então, se aqueles que chegaram antes corresponde a 1/4 daqueles que chegaram depois, é só pegar a quantidade dos que chegaram depois e dividir por 4. Tudo bem? Agora, o que acontece? Esse valor de A é o mesmo que este. O que eu vou fazer? Vou pegar esse carinha aqui e vou jogar aqui. Vou fazer uma substituição. Vai ficar assim, ó. D sobre 4, que é o valor de A, mais esse D, tem que dar 255. Temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Ué, Júlio, por que denominadores diferentes? Porque você não está vendo. Mas abaixo desse cara e abaixo desse cara tem um 1, tá bom? Por isso que é uma soma de frações com denominadores diferentes. Soma de frações com denominadores diferentes é um típico caso em que a gente precisa recorrer ao MMC, mínimo múltiplo comum. Eu vou te dar uma regrinha para você fazer agora. Sempre que você precisar recorrer ao MMC e apenas um denominador estiver aparecendo, isso significa que os demais são 1. Aí o que você vai fazer? Vai pegar esse denominador, vai multiplicar por todos os caras em que o 1 é o denominador e o numerador dele você repete. É o que a gente chama de multiplica, multiplica, repete. Aí vai ficar assim, ó. Repete o D, 4 vezes D, 4D, e 4 vezes 255 dá 1020. Beleza? Agora é só resolver. 5D é igual a 1020. Divide o 1020 por 5 e a gente chega à quantidade daqueles que chegaram depois de Antônio, tá bom? Que vai dar, ó, 2, 0, 4, tá bom? 1020 dividido por 5 dá 204. Então, 204 chegaram depois de Antônio, tá bom? Como
como são 256, você consegue até de uma maneira, digamos, lógica, encontrar o posicionamento do Antônio. Mas vamos fazer bonitinho para que você possa compreender. Se o A é o D dividido por 4, o meu é 204. Então, quando eu divido 204 por 4, eu chego a 51. Então, reparem que 51 chegaram antes do Antônio. Neste caso, se 51 chegaram antes, vamos olhar para as opções. O Antônio, ele foi o 52, porque 51 chegaram antes dele. Então, o Antônio, ele foi o 52º auditor a retornar ao órgão. Então, o gabarito é letra D de dado. Tudo bem? Beleza. Então, o que acontece? Essa solução que eu fiz é uma solução, digamos, o tanto quanto trabalhosa, mas é aquela que normalmente o aluno faz. Agora eu vou dar uma dica para que você possa fazer questões como essa de uma maneira mais fácil. Combinado? Beleza. Então dá aquele pause que eu vou precisar apagar. Vamos raciocinar de uma maneira diferente. Pensa só. Eu tenho antes, tenho Antônio e tenho depois. Beleza. Se os que chegaram antes correspondem a 1/4 daqueles que chegaram depois, significa o seguinte, que eu posso chamar esse cara de x e esse cara de 4x. Porque se esse cara é 1/4 desse, significa que esse cara é o quádruplo desse. Aí o que a gente faz? Chama esse cara de x, chama esse cara de 4x. Acabou. Agora fica mais fácil, porque o Antônio é um servidor apenas. Então o que a gente tem? X mais 4x, que é esse cara mais esse, mais 1, que é o Antônio, tem que dar quanto? O total dos servidores. Olha como é que ficou mais fácil. Aqui dá 5x. Joga esse cara para lá negativo. A gente passa a ter 255, porque vai ser 256 menos 1. X vai ser 255 dividido por 5. Ó, 25 por 5 dá 5, sobra 0. 5 por 5 dá 1. Então, reparem que x é igual a 51. Então, 51 corresponde àqueles que chegaram antes. Como 51 chegaram antes, claro, o Antônio vai ser o 52º, o que complementa, né, a nossa questão, dizendo que o gabarito é letra D, ele foi o 52º. Cuidado, que aparece nas opções o 51, para que o aluno marque errado, que é justamente o valor de x. Só que neste caso, x representa aqueles que chegaram antes. Beleza? Show de bola. Então dá aquele pause e anota para a gente poder prosseguir na missão. Quinta questão. Vamos lá, gente. Julgue o item a seguir relativo a números naturais, números racionais e regra de 3. Vamos analisar o item. Se uma TV digital tiver uma resolução de 1080 pixels de largura, então olha a largura, 1080. Deixa eu anotar essa informação. Vou anotar aqui, ó. Largura 1080. Beleza. Por 720 pixels de altura, então a altura 720. Então o quociente, então reparem que eu quero uma divisão, quociente é uma divisão, em pixels, ou seja, nessa mesma unidade de medida, da altura pela largura. Então cuidado, ó. Eu quero pegar a altura e dividir pela largura, eu quero isso, ó. Dividir a altura pela largura. Corresponderá a um número decimal que poderá ser representado por uma dízima periódica. Vamos conferir? Olha só. Observe que as informações, primeiro apareceu largura e depois altura. Aí a questão pede o quociente entre a altura e a largura. Cuidado para não fazer na mesma ordem que aparece aqui nos dados do enunciado, que a questão quer te enganar, é uma pegadinha, tá bom? Então eu tenho que pegar a altura, que é 720, e dividir pela largura, que é 1080. Agora a gente precisa simplificar, porque essa fração não está irredutível, é mais fácil a gente resolver. Para a gente simplificar, basta dividir ambos por 360, que a gente vai encontrar 2/3. 2/3 é uma fração. Agora eu preciso saber se ela pode ser representada como uma dízima periódica, uma vez que a questão falou que corresponde a um número decimal. Vamos conferir? Olha só. Quando a gente divide 2 por 3, 2 é menor que 3. A gente bota a 0, e bota o 0, não é isso? 20 por 3
dá 6 e sobra 2, abaixo o zero. 20 por 3 dá 6 e sobra 2, abaixo o zero. 20 por 3 dá 6 e sobra 2. Então, reparem que, de fato, o nosso resultado ele é um decimal, só que é um decimal periódico. Existe um período, existe alguém que se repete infinitamente. Portanto, esse cara aqui, que é o resultado da divisão 2 por 3, é uma dízima periódica. Então, o gabarito é correto, o gabarito é certo, tá bom? Porque a afirmação da banca é justamente essa. Diz que nós temos uma dízima periódica, portanto, o gabarito é certo. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos continuar a nossa missão. Vamos lá. Pausa aí para poder apagar e a gente prosseguir com a sexta questão.